Amém? Aleluia. Não são dias fáceis que nós estamos vivendo, né? São dias muito difíceis. Ainda que nós tenhamos desfrutado de uma bênção de Deus, eu tenho declarado isso, que o ano de 2020, particularmente para mim, tem sido um ano fantástico, um ano que eu tenho me reinventado, um ano que eu tenho ouvido Deus de forma diferente. Não que eu não ouvia Deus, mas um ano que Deus está se revelando, ou revelando os segredos do seu coração a mim, de forma muito pontual. Mas também nós estamos vivendo dias difíceis, né? Nós estamos vendo no mundo todo, desde março para cá, vidas sendo ceifadas por um vírus terrível, do qual muitas pessoas subjugam, do qual muitas pessoas desprezam, mas cada dia tem ceifado a vida de pessoas. E ontem, né, faleceu a pastora Marlene Maldonado, pastora da Adoração em Vida, uma mulher que nós amávamos muito, amamos toda a família. E hoje faleceu a bispa Lúcia, né, a apóstola Lúcia Helena, que é muito, muito nossa amiga mesmo. E só que ela não faleceu de coronavírus, ela teve um AVC e um infarto. Mas até colocaram assim: Deus está levando os pastores. Falei, graças a Deus, Deus tem o chamado apostólico. Mas eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, Deus não está levando título para o céu, Deus está resgatando filhos. Deus não está levando pastores, Deus está levando filhos, colhendo filhos de uma terra completamente destruída e pervertida, e levando para o seio para o seu seio, para a sua presença. E eu creio nisso, que Deus se move na eternidade. Então não é que está morrendo pastores, está morrendo médicos, está morrendo professores, está morrendo pessoas. E sempre foi assim e continuará sendo, porque nós não sabemos lidar com a morte. A morte para nós é algo novo, ainda que nós a conhecemos dentro da nossa família e no meio dos nossos amigos desde o dia do nosso nascimento, e conheceremos ela até o dia da nossa morte. Mas no dia da nossa morte, em nome de Jesus, aqueles que estão em Cristo não enfrentarão ela, irão para a glória com o Senhor, né? Mas enfim, os dias são maus, os dias são difíceis, e não é porque pessoas estão morrendo que os dias são difíceis, é porque o coração do homem é mau. A Bíblia diz que os dias são difíceis porque o coração do homem é mau, não porque pessoas morrem, não porque pessoas passam lutas financeiras. A Bíblia, quando ela fala dos últimos dias ou dos dias maus, ela se refere aos dias maus ao coração obstinado e maldoso do ser humano, do homem. E ela fala, então haverá no final dos tempos, nos dias maus, homens inescrupulosos, homens amantes de si mesmo, homens que só pensam em si mesmo. Então eu acredito que na linha do tempo da eternidade, Deus vai resgatando aqueles que Ele tem propósito, e todos os nossos dias estão contados na palma da mão de Deus. Mas muitas vezes, diante de toda essa situação, nossa fé ela se abala. Nós passamos a viver sob a sombra de um medo do qual não corresponde à verdade do reino eterno, porque o reino eterno ele é intransitável. O reino eterno não tem transição de tempo, ele é eterno. Então diga assim comigo: o reino de Deus é perfeito. Amém? Amém? Então aquele que vive de acordo com os valores e princípios do reino, enfrentarão as lutas crendo que o Senhor está acima de tudo, e o Senhor vai nos ensinar a sofrer, porque nós vamos sofrer. O Senhor vai nos ensinar a suportar, porque no meio da sofrência nós precisaremos suportar, e o Senhor nos ensinará a triunfar acima de tudo isso. Nós estaremos vivendo num nível, aquele que conhece e desfruta da presença do eterno, estará acima de tudo isso. E eu não estou dizendo que não vai passar, mas a mente de Cristo nos faz entender o propósito eterno. Não vive assombrado ou assustado com as coisas dessa terra. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo 8, e eu não sei se você
consegue entender isso? Porque nós somos muito abaláveis na nossa alma, sim ou não? Nós nos abalamos com uma má notícia, nós nos abalamos com a perda de alguém. E hoje eu estava caminhando, e enquanto eu caminhava, tocou um monte de WhatsApp chegando, e eu estava ouvindo uma pregação, e aí eu falei, deixa eu ver, deve estar alguma coisa grave. E aí uma pessoa mandando, você está sabendo, é verdade que a Lúcia morreu? Eu fiz, que Lúcia? E aí quando eu fui descobrir, era a apóstola Lúcia. E é interessante que no meio da pandemia, um pouquinho antes, acho que um dia ou 2 dias antes de começar a pandemia, nós nos encontramos, foi o nosso último encontro presencial, em frente a Riachuelo. E ela falou assim para mim, eu vou para o Egito, eu ganhei uma passagem para o Egito e Londres, vou pregar em Londres e no Egito. E ela falou assim, uma das coisas que tem me impulsionado a viver os sonhos de Deus é que eu tenho desfrutado da palavra que Deus liberou sobre a sua vida, para mim, sobre flechas. Ela falou, eu creio que eu sou uma flecha que vai para Roma, para Londres, para o Egito. E eu já até coloquei no meu Facebook, ela não foi para Londres, ela não foi para o Egito, mas ela foi para Canaã Celestial. Então o dia de amanhã, só Deus sabe, não adianta eu sofrer com o amanhã, porque o dia de amanhã cabe a Deus. O problema é que o momento do dia mau nos assusta, nós falamos, Deus, mas ontem ela estava bem, do nada, passou mal, teve um AVC e um infarto e morreu. E aí nós, puxa, poderia ter abraçado mais, eu poderia ter beijado mais, eu poderia ter mandado um recado a mais, eu poderia ter amado a mais, e eu não estou dizendo só dessa, mas de toda e qualquer situação da nossa vida. E eu quero declarar uma coisa, nós somos proféticos nessa terra, amém? As más notícias chegarão, mas isso não poderá nos abalar, vai nos balançar, vai nos chacoalhar, vai nos assustar, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Não tem um dia mais, nem um dia menos na vida do ser humano que o Senhor não esteja no controle, nem um dia, Ele está no controle de tudo. Sabe por quê? Porque a nossa vida é conduzida por Ele. E esse texto aqui de Mateus capítulo 8, fala que Jesus apazigua a tempestade, fala a respeito de Jesus no barco, com os discípulos, quando sobreveio uma tempestade. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, que o Senhor apaziguará toda a tempestade e trará paz ao teu coração, em meio às crises, em meio às lutas e em meio às dificuldades. E Ele vai trazer ao teu coração uma paz da qual você vai se assustar, porque ainda que lhe sobrevenha notícias más, o teu coração vai estar em paz, ainda que a tua alma se abale, ainda que você chore por um tempo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, é um dia após o outro. Ninguém vive dias maus para sempre. Esses dias eu tenho falado muito a respeito da neblina, né? E essa semana, segunda-feira, minha esposa foi pregar em Bertioga, nós chegamos em casa, era quase 2 horas da manhã, e estava uma neblina terrível. E aí eu me lembrei daquela palavra que eu mesmo tenho liberado, na neblina, tira o pé, acabou a neblina, pisa. O problema é que a neblina veio até em casa. Mas Deus nos faz reduzir em alguns momentos a velocidade para nós termos mais tempo de comunhão, de conversa, ficamos mais tempo dentro do carro. Mas esse texto diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O versículo 23, 8:23 diz: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava o quê? Dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos,
pois perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Essa palavra pequena fé, ela no grego, ela significa Ogos pistis. Olha, pegou aí? Que descreve uma fé que carece de confiança, ou confia muito pouco. E Jesus então ele usa isso em várias situações. Homens de pouca confiança, homens de uma confiança abalável. Como que vocês temem uma tempestade, entendendo e sabendo e vendo que eu estou no barco? Era como se Jesus estivesse dizendo para eles: fica tranquilo, porque onde eu estou, nada de mal acontece. Ah, mas as ondas são grandes, as dificuldades são grandes. E aí Jesus olha para eles e fala assim: homens de pouca confiança, homens de pequena fé. E Jesus não os repreende, Jesus não briga com eles, só ativa algo na mente deles: vocês precisam confiar mais. E aí a Bíblia fala o que aí nesse texto? Que levantando-se respondeu os ventos e o mar. Diga assim comigo, levante tuas mãos, você que está em casa aí, profetiza isso. Libere uma palavra sobre a sua casa, sobre a sua família. Qual é o problema que tem se levantado na sua casa, na sua família? Dê ordem agora. Fala: doença, sai. Miséria, sai. Medo, sai. Depressão, sai. Jesus falou a tempestade. O problema naquela hora era a tempestade. Jesus se direcionou à tempestade. Fala: ventos, cessem. E sobreveio uma bonança. Nós precisamos ser transformados no nosso jeito de pensar. Romanos capítulo 12 vai falar: não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então você possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Eu quero declarar isto, que a boa, que a perfeita e que a agradável vontade de Deus virá sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a minha família, sobre a sua família, e nós vamos desfrutar de tempos de bonança. Ah, mas há uma pandemia, ah, mas há situações adversas, mas há um Deus que está no controle de tudo isso. Há um Deus que tem controlado tudo isso. Há um Deus que não perdeu o controle ao longo da história. Não é a primeira peste que sobrevém à terra, já houve outras, e em todas o Senhor estava no controle. Já houve crises financeiras e o Senhor esteve no controle de todas. Mas o Senhor usa todas as situações para nos ensinar. O Senhor usa toda e qualquer situação adversa para nos fazer entender que Ele é Senhor sobre tudo. Quando o homem acha que está no controle, Deus mostra que é Ele que está no controle. Os discípulos ali não sabiam como se portar, a situação fugiu do controle. Só que eles estavam caminhando com Jesus, eles tinham visto Jesus realizar grandes milagres. Quantos milagres nós já vivenciamos com Deus? Quantos milagres nós já podemos testemunhar a pessoas? Eu já passei crises financeiras, já passei crise existencial, já passei crise na saúde, e de todas o Senhor me livrou. Talvez vou passar ainda algumas, eu não sei o dia de amanhã,
mas eu creio que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. E o temer não quer dizer que eu não vou ter medo, mas quer dizer que eu não me abalarei com essas situações, porque eu não posso ser um homem de pouca confiança. A Bíblia diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, balançam. Talvez você tenha visto esses dias o vídeo da explosão em Beirute. Quem viu esse vídeo? Tinha prédios em volta, estourou vidraças, mas eles permaneceram em pé. Um carro foi atingido com 15 quilômetros de distância do lugar que estava, o carro capotou com o impacto da explosão. Porque aquilo que é transitório e aquilo que é móvel se abala, mas aquilo que tem alicerce não se abala. O carro capotou, um barco virou, mas os prédios ficaram inabaláveis. A hora que baixou a poeira, os prédios estavam tudo estourado, mas estava de pé. Às vezes você vai sair tudo estourado, vai sair tudo arrebentado, mas vai estar inabalável. Vai estar lá com o cabelo tudo despenteado, tudo destruído, mas de pé. E você vai dizer: ufa, passei por mais esta. Porque o que é externo não pode abalar o que é interno. Por isso que eu preciso manifestar a Cristo é de dentro para fora. O exterior, ele talvez me abale emocionalmente, mas não abala a minha essência. Eu não deixo de confiar em Deus. Eu sei que Deus está acima de tudo e de todos, e ainda que o dia mal chegue, eu cantarei para Ele, eu louvarei a Ele, eu glorificarei a Ele. Ah, mas e a tempestade que está vindo sobre o nosso barco? Ele está no barco. E quando a tempestade vem, não adianta, como o pastor disse aqui, não adianta ter dinheiro. No meio desta pandemia toda, o presidente do Santander morreu de coronavírus. Um homem multimilionário. Nem todo o dinheiro dele trouxe a cura. Steve Jobs, inovador. Steve Jobs, presidente da Apple, um cara aguerrido, empreendedor, teve um câncer no pâncreas, e ele usou esse empreendedorismo na vida dele e deu errado. Ele tentou um tratamento paliativo, um tratamento inovador, e morreu. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você não entender que você está submetido ao propósito eterno, tudo que você fizer é em vão. Você pode ter dinheiro, você pode ter recursos, você pode ter conhecimento, você pode ter sabedoria, você pode ter o que for. Se você não tiver Deus, se Jesus não estiver no seu barco, agora se Jesus está no barco, olhe para uma pessoa perto de você e fala assim: fica tranquilo, diga para você mesmo. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, porque quando nós estamos no meio da neblina, nós não conseguimos enxergar muito à frente. Mas seja numa vida onde a neblina tem permeado ou não, a velocidade ela é determinada pelo propósito eterno de Deus. Nós precisamos apenas confiar. Mas a minha parte eu tenho que fazer. A minha parte eu tenho que entender que é confiar em Deus. E liberar palavras, ainda que o vale seja cheio de ossos secos, e Deus me mandar profetizar, eu vou profetizar. Está difícil, mas Deus mandou profetizar. Ah, está quase impossível, mas Deus mandou eu profetizar. E se não acontecer conforme Deus mandou eu profetizar, não sei, quem faz o milagre é Ele. Eu sou apenas um agente que libera a palavra.
Eu não curo ninguém, eu não sou curandeiro e nem sou curador. Não sou médico, não sou nada. Mas eu sou um cano por onde a glória de Deus se manifesta. Então Deus fala, libera a palavra e deixa o resto comigo. Então Jesus olha para aquela tempestade e ele fala, poxa vida, vocês poderiam ter exercido um pouco de fé. Vocês poderiam ter se movimentado em oração. Mas não, vocês se perderam em meio ao medo. Homens de pouca confiança. Sabe, a nossa confiança ela não pode estar no dinheiro. A nossa confiança não pode estar numa estrutura. A nossa confiança não está mesmo nem nas mãos dos melhores médicos do país. Porque um dos melhores médicos que estava trabalhando neste enfrentamento do coronavírus morreu de coronavírus. Não me lembro o nome dele agora. Agora, quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, uma mulher de 104 anos pega coronavírus, fica 30 dias na UTI e sai de lá glorificando a Deus. Quando nós confiamos em Deus, o improvável se manifesta. Nós somos improváveis para muitas coisas. Para alguns eu sou improvável numa área, para outros são improváveis em outras áreas. Mas na mão de Deus o pequeno Davi vence o gigante. Nas mãos de Deus uma tempestade se acalma apenas com uma palavra liberada. Então diga assim para você mesmo, eu preciso profetizar. Diga para você, acorda. Para de reclamar, para de murmurar. Para de olhar o lado difícil da vida. Ah, mas há um vale de ossos secos. Ezequiel estava, Senhor, eu estou diante de uma situação difícil, ou de uma situação impossível, mas não cabe a mim julgar se o milagre acontece ou não, cabe a mim ouvir e liberar. Senhor, tu sabes. Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ele fala, Senhor, quem sou eu para falar sim ou não? É o Senhor que sabe. Aí ele fala, então profetiza. Aí diz lá em Ezequiel capítulo 37, profetizei conforme o Senhor me ordenou. Porque a minha confiança não está naquilo que eu vejo. Porque se eu for me movimentar pelo que eu vejo, eu paro. Porque a vista me paralisa. Se eu for me movimentar por aquilo que eu ouço, eu paro. Se eu for me movimentar por aquilo que chega até mim, vai me paralisar. Mas então eu olho acima de tudo isso e eu continuo profetizando, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, contudo eu me alegrarei, eu glorificarei, eu exaltarei, porque eu não sou talvez profeta, mas eu sou profético. O Senhor me colocou nessa terra para profetizar, para pregar, para falar do teu amor às pessoas. A igreja, sabe por que a igreja está cheia de problemas? Porque nós estamos enfiados dentro de uma visão interna, deixando de olhar para o que está acontecendo no mundo. Vidas estão perecendo e o Senhor está falando, olha para fora, comece a profetizar lá fora, ande nas ruas, profetize nas ruas da cidade, profetize sobre os vizinhos, profetize sobre a sua família. Mas nós ficamos com uma visão medíocre dentro dos nossos problemas, falando, ai, é tão pequenininho, ai, a situação que eu estou vivendo, a situação que você está vivendo é nada, perto de tudo que Deus tem para realizar através da sua vida. Amém? Sabe, às vezes nós ficamos, o problema que eu estou passando, e nós ficamos lambendo as nossas feridas. Tem pessoas que vivem lambendo ferida o resto da vida. Você já viu o cachorro quando ele tem uma enfermidade? O que precisa colocar no cachorro? Precisa colocar aquele abajur, porque senão a ferida não cura. Por que não cura? Porque ele fica lambendo. Então nunca cicatriza. Se não colocar o abajur na cabeça do cachorro, ele vai ficar lambendo. E tem muitas pessoas assim, que vivem uma vida lambendo feridas,
vivem uma vida olhando somente para o seu mundo, esquecendo que há um mundo lá fora perecendo. Mas por quê? Mas porque o meu problema, enquanto você ficar internalizando o teu problema, cada dia ele vai ganhar proporção maiores dentro de você. Agora, quando você parar de olhar para o teu problema e olhar lá fora, você vai falar: nossa, meu problema não é nada. Eu me lembro uma vez que eu estava discipulando um jovem, e ele toda hora: o meu problema, pastor, meu problema, o meu problema, o meu problema. Eu peguei ele e falei: vamos dar uma volta. Parei o carro em frente ao hospital, falei: vamos entrar aí. Dei uma volta com ele dentro do hospital. Falei: qual que é o seu problema? Não tem problema. Porque enquanto você está preocupado com o seu problema, há problemas muito maiores lá fora, que Deus está esperando que você se levante e profetiza. Mas e se não acontecer? Não tem problema se não acontecer, mas você profetizou. Se não acontecer, é porque Deus não quis, mas a minha parte eu fiz, que foi profetizar. Então Jesus olha para eles e fala assim: homens de pouca confiança. E eu quero orar nessa hora com você e declarar isso, que nós não somos homens de pouca confiança. Diga assim: eu não sou de pouca confiança. Você é um homem de pouca fé? Uma mulher de pouca fé? Não. Porque nós conhecemos o tamanho do nosso Deus. E se o dia mal vier, nós vamos profetizar no dia mal. E se o dia bom vier, nós vamos glorificar no dia bom. E se o dia mais ou menos vier, nós vamos glorificar, tanto no dia mal, como no dia bom, como no dia mais ou menos. E se as ondas vierem cobrir o meu barco, o Senhor está no barco. E se houver uma bonança no mar, o Senhor está no barco. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O que eu não posso fazer é internalizar os meus problemas, ficar chorando e lambendo as minhas feridas e olhando para os meus problemas, quando há problemas muito maiores lá fora, e o Senhor quer me usar, o Senhor quer te usar para nós pregarmos as boas novas. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai ser arrebatadora, e presta atenção, medite com você nisso. Quando foi a última vez que você ganhou uma pessoa para Jesus? Pensa aí. Mas Deus me chamou para trabalhar dentro da igreja. Não existe isso. Apóstolo ganha vida para Jesus, profeta ganha, mestre ganha, pastor ganha, evangelista ganha. O apóstolo evangeliza apostolando, o mestre evangeliza ensinando, o profeta evangeliza profetizando, e assim sucessivamente. Quando foi a última vez que você olhou para uma vida que estava perecendo, e você olhou nos olhos dessa pessoa e disse: você precisa de Jesus? Estava ouvindo o testemunho de um homem hoje, eu encerro aqui, do profeta pelado. Era um cara que trabalhava numa empresa, e essa empresa era muito cheia de pó. Então todo dia no final do expediente, todos os homens lá acabavam o expediente, mulheres iam para o lado, homem para o outro, e eles iam tomar banho para ir embora. E aí dentro daquele vestiário tinha um profeta pelado. Por quê? Ele acabava de tomar banho, ele enrolava a toalha na cintura, pegava a Bíblia e ficava pregando dentro do vestiário. E esse homem conta, hoje esse homem, não o pregador pelado, o cara que estava ouvindo, hoje ele é um pastor, mas ele falou que por 15 anos ele ouviu o pregador pelado, e ele falou que marcou a vida dele. Por 15 anos, o cara punha a toalha na cintura e ficava pregando a palavra dentro do vestiário. 15 anos. Mas esse homem, no dia que chegou o dia mal, ele se lembrou do pregador pelado. Ele falou: cara, esse cara prega para mim todo dia. E hoje esse ouvinte é um pastor. E talvez o pregador pelado, ele diz que talvez o pregador pelado nem saiba que ele se converteu através da sua pregação. Ou seja, não tem momento para pregar, há tempo e há fora de tempo, com roupa ou sem roupa, com dinheiro ou sem dinheiro. É tempo de pregar a palavra, de profetizar ao mundo perdido, de falar ao que está perdido que Jesus o ama. E quando nós olhamos para fora, nós paramos de potencializar os problemas dentro. Uma vez um homem chegou para o pai dele e disse assim: pai,
esse apartamento que nós moramos é minúsculo, eu não aguento mais morar nessa casa, é muito pequeno. E o pai dele falou assim: para de reclamar, tem muita gente que não tem nenhum apartamento minúsculo para morar. Não, mas Deus não me ama, é uma porcaria essa casa. E no outro dia o pai dele levou um bode para dentro da sala. Ele falou: pai, o que está acontecendo? O apartamento já é minúsculo, agora o senhor me traz um bode para dentro da casa? No outro dia o pai levou um pato para dentro da casa. No outro dia o pai levou uma galinha para dentro da casa. E fez isso durante 7 dias. Então no 7º dia, fora eles que moravam no apartamento minúsculo, tinha mais 7 animais. E eles moraram 7 dias com aqueles 7 animais dentro. Na outra semana, o pai foi tirando. O pai no primeiro dia tirou o bode, no segundo dia tirou o pato, no terceiro dia tirou a galinha, assim sucessivamente. No final do 7º dia, ele falou: pai, que carro, até que enfim que o senhor tirou, agora nós temos espaço para andar dentro de casa. E o pai disse a ele: o tamanho da casa não mudou, apenas nós inserimos problemas e tiramos problemas, mas a casa é a mesma. Então todos os dias nós vamos trazer problemas, agora depende de nós se nós queremos viver com esses problemas dentro de casa ou tirá-los. Talvez ao longo da sua vida você vai colocando bode, galinha, pato, por isso que está insuportável morar dentro de você mesmo. Mas o Senhor diz: olha, lança tudo fora, lança tudo aquilo que te aprisiona, lança tudo aquilo que te traz peso, e viva e dance os ritmos livres da graça. O que é isso? Seus problemas são difíceis? Há problemas maiores lá fora, e o Senhor quer me levantar e te levantar como uma voz profética lá fora. Faça um propósito com Deus, fala: Deus, até dezembro eu vou falar do teu amor a tanto X de pessoas. Senhor, eu vou alcançar. Quantas pessoas você pretende alcançar até dezembro? Ou será que você está dentro do barco com medo da tempestade? E Jesus falando: homem de pequena fé, há um mundo lá fora, e você está preocupado com a água que está dentro do barco. Se coloque em pé para nós orarmos. Você aí na sua casa, preste atenção nisso. Sabe, eu quero te desafiar a sair daqui pensando nisso nessa noite. Coloque a mão na porta dos seus vizinhos e profetize a bênção de Deus. Toque a vida de pessoas. Toque a vida de pessoas que você conhece, toque a vida de pessoas que você não conhece. Fale para Deus: Senhor, me dê a oportunidade de ganhar uma alma para o Senhor até dezembro. Se você ganhar 2, você está no lucro. Mas se você ganhar uma alma para Jesus, se todo mundo que está aqui e os que estão assistindo na internet ganhar uma alma para Jesus, uma só, nós já vamos sair no lucro esse ano. Se você ganhar 2, 3, 5, 10, mas de que forma? Não sei, talvez você vai ganhar pela internet, talvez você vai ganhar alguém que está do teu lado, talvez você vai ganhar alguém que está no teu trabalho, mas a minha função e a tua função é levantar a mão e falar: para a tempestade. Não parou, mas eu estou profetizando. Olha, eu profetizo todo dia: coronavírus suma, coronavírus suma. Não sumiu ainda, mas estou profetizando. Eu já estou trazendo à existência a vacina. Vem vacina, vai corona, vem vacina, vai corona. Eu não estou acuado no meu canto, deixando as portas do inferno prevalecer. Eu sou igreja. Diga assim comigo: eu sou igreja. Bate aí no teu peito, diga: eu sou igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. A palavra profética de um adorador tem poder no reino do Espírito. Aleluia. Então não viva acuado, comece a profetizar. Vamos orar, libere uma palavra profética nessa noite. Diga para o Senhor: Senhor, eu não quero mais viver internalizando os meus problemas, eu não quero viver os problemas que sobrevêm no meu barco. Eu profetizo: tempestade cesse, tempestade acalme. Não vai chegar praga nenhuma, chegará à minha casa, praga nenhuma chegará à minha tenda, praga nenhuma chegará à tua casa, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas os dias são maus, sim,
mas acima dos dias maus está um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com o meu acordar, o meu deitar e o meu dia todo. Mas eu estou chorando, e ainda que o choro dure uma noite, eu profetizo que vai chegar o tempo da alegria, em nome de Jesus. Mas que nós, enquanto caminhamos, possamos falar a outros do amor de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, em nome de Jesus nós profetizamos nessa noite. Senhor, nos perdoa, porque às vezes a onda vem sobre o nosso barco e nós ficamos com medo, nós ficamos acuados, não exercemos a fé que nos é dada, muitas vezes nos movimentamos como homens de pouca fé. Então, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo nesta noite, Senhor, eu quero apresentar a vida daqueles que estão nos hospitais, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro e profetizo cura, eu profetizo a cura, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, ó Pai, eu sou um agente de milagre, quem faz o milagre é o Senhor, eu sou apenas aquele que libera a palavra de milagre. Então, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, clame aí, levante tua voz, libere palavras nessa noite, transborde o teu coração em palavras proféticas nessa noite. Oh, recalabassuri andorocolobassai. Senhor, nós ouvimos notícias más, mas Deus, eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que nós vamos viver uma esfera acima. Senhor, em nome de Jesus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale de ossos secos, eu vou profetizar. Oh, aleluia. Senhor, eu vou profetizar em nome de Jesus, que a minha fé não se abale com aquilo que eu ouço, que a minha fé não se abale com aquilo que eu vejo, Senhor, ó Pai, mas que a minha fé seja uma fé inabalável, Senhor, que a minha fé seja uma fé, Senhor, ó Pai, que movimenta situações, Pai. A tua palavra dirás o monte, então eu quero declarar o monte, se ele vai se transportar ou não, quem transporta o monte é o Senhor, mas a minha função é profetizar ao monte, é profetizar ao vale. Racalamassuriando corovassai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós somos a igreja viva, Deus, nós somos a igreja viva. Desperta esta casa para, Senhor, um tempo profético, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Desperta os filhos, ó Pai, a manifestarem a identidade do Cristo ressurreto numa sociedade desesperançosa, Pai. Aleluia, aleluia. Sabe, Deus te chamou para liberar palavra em uma sociedade desesperançada. Deus não te chamou para ficar internalizando problemas, põe tudo para fora. Apresente ao Senhor. Senhor, olha a tempestade, eu profetizo a tempestade. Quantas pessoas você quer tocar? Quantas pessoas? Sabe, hoje eu vou contar aqui, pega essa aí, pode anotar, anota. Olha aqui todo mundo para mim, os que estão aqui, os que estão em casa, anota. Eu vou tocar 1 milhão de pessoas. Eu não sei como, não sei quem vai me ajudar, mas Deus colocou esse número no meu coração esses dias enquanto eu orava. Você vai tocar 1 milhão de pessoas, seja pessoalmente, seja na internet, seja onde for. Eu vou tocar. Talvez eu toque uma que toque 999 mil, mas eu vou tocar. Deus, chega de viver probleminha de igreja, chega de ficar pensando em dinheiro, chega de ficar pensando em recursos. O Senhor é dono de tudo e de todos. Eu toco, eu profetizo. Pega essa, porque pode anotar, porque quando eu chegar no 1 milhão, você vai celebrar. Se você me ajudar, você vai celebrar. Se você não me ajudar, você vai celebrar também, porque é o céu que vai ganhar. Eu vou tocar famílias, eu vou tocar homens, eu vou tocar mulheres, eu vou tocar crianças. Eu tenho profetizado
isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra no reino do Espírito, Senhor, e eu tenho pedido a Deus, Deus, me dá condições de tocar 1 milhão de pessoas. Sabe, esses dias eu estava no meu quarto orando, e Deus falou para mim: escreve um número de pessoas que você quer tocar. E eu escrevi, e Deus falou assim: multiplica por 100. Eu multipliquei, e Deus falou: é pouco, multiplica mais. E eu falei: Deus, chegou nesse número de 1 milhão, como? Deus falou assim: você crê? Eu falei: eu creio. E aí eu fui olhar, por que Jorge Mateus toca 3,5 milhões numa live? Por que Luan Santana toca não sei quantos outros milhões, Anitta? E por que nós, igreja, que conhecemos o Deus vivo, não tocamos em 2, nem 3? Ficamos mendigando. Sabe, eu estou profetizando isso, e você vai viver isso comigo, porque eu preciso de você. Eu preciso de você. E eu tenho liberado, está lá no meu quarto, na parede escrito 1 milhão de pessoas. Eu coloquei um papel na parede do meu quarto de oração, e eu coloquei lá 1 milhão de pessoas. E eu estou falando isso porque eu estou assumindo isso publicamente. Ah, pastor, como vai ser? Não sei. Sei que isso está ardendo, eu já estou orando faz uma semana. Deus, é 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Estou mirando a lua, Deus, se eu acertar as estrelas eu estou feliz, mas eu creio que eu vou chegar na lua. Tem um pastor amigo meu, que o sonho dele de vida, ele falou que o dia que ele chegar na lua, ele pode ter um infarto lá. Aí riram dele, ele falou: duvido você vai chegar na lua. Ele falou: já entrei num foguete. Ele foi lá na NASA um dia, e entrou dentro de um foguete que estava em exposição. Ele falou: se eu não chegar na lua, pelo menos dentro do foguete eu já entrei. Então, enquanto nós ficamos perdendo tempo, ai, o copo d'água está torto, ai, não quero nem saber se a cadeira está torta, se a igreja aqui está cheia, se não está. A minha cabeça hoje a minha cabeça está que nem uma girafa, está lá fora. Eu estou olhando o mundo e estou profetizando no mundo. Não estou profetizando em 100 cadeiras, 50 cadeiras, 300 cadeiras, falando: Deus, eu quero o mundo, Senhor, nos dá o mundo, que nós possamos ganhar o mundo a partir, sim, da nossa casa. Você crê nisso? Sim ou não? Vamos tocar? Então coloque aí na sua oração: nós vamos tocar 1 milhão de pessoas. Aí se a gente tocar 1 milhão de pessoas em uma semana, a gente traça para 10 milhões. Mas se o mundo, sabe, eu vi um treinador, onde eu estava ouvindo um curso, fazendo um curso online, do Thiago Lobos, é um cara que entende de mídia. Ele falou: não me conformo, como que uma live de cantor sertanejo bate 5 milhões, o crente vai fazer um culto, tem 10 assistindo. Falando isso, aí ele fala: não, mas quem eu... Não, se eles podem, nós também podemos. Eles não têm a unção de Deus, nós temos. Amém? Recebe isso aí no teu espírito, em nome de Jesus. Pode se assentar, você aí na sua casa, anote isso, anote. Quando nós vamos tocar 1 milhão? Eu quero que seja em breve. Eu estou orando, falei: Deus, em nome de Jesus, Senhor, me dá uma estratégia. Só que eu sei que eu não vou tocar esse 1 milhão sozinho, por isso que eu estou declarando isso publicamente. Há uma semana estava só isso declarado no meu secreto, mas a partir de hoje eu torno isso público, em nome de Jesus. E se tem alguém me assistindo, ou se você conhece alguém que sabe como a gente tocar 1 milhão, me procura. Porque eu tenho uma palavra profética que eu ia pregar em estádio. Falei: Deus, hoje está difícil pregar no estádio. Então, se eu pregar para uma câmera, eu vou atingir muito mais pessoas do que um estádio. Amém? Então, toda live agora, todo culto, você pensa assim: como que nós vamos atingir 1 milhão? Eu preciso compartilhar o link com umas 100 pessoas pelo menos. E nós vamos até perder a conta de quantos milhões nós vamos tocar. Em nome de... pode anotar.
Anota e me ajude em oração em nome de Jesus. Agora pensa uma coisa, para encerrar mesmo. Se nós tocarmos 1 milhão, a tua família que não é crente se converte também, porque em Mogi tem 500 mil habitantes. Então se a gente ganhar uns 10, 20% de Mogi, uns 10, 20% de Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, nós vamos tocando e sua família pode vir na onda. Amém. Glória a Deus. Põe isso em oração em nome de Jesus. Nós vamos profetizar ao vale de ossos secos. E fala que um exército se formou por meio do vale de ossos secos. Agora se alguém falar, para onde você está indo? Eu falei, eu estou indo para pegar 1 milhão. Você quer 1 milhão de reais? Pode vir também. Porque se Deus me der hoje 1 milhão de reais, eu invisto tudo na obra de Deus. Para alcançar 1 milhão de pessoas. E ao investir não é na câmera não, a gente vai investir em pessoas. Amém?